Seja muito bem-vindo ao Pode Casar, o podcast onde falaremos sobre o universo da festa do casamento e todas as suas esferas. Iremos trazer aqui convidados noivos, onde estão passando pelo processo de casamento. Iremos trazer também recém-casados para poder compartilhar toda a sua experiência pós-casamento e também iremos trazer os fornecedores para poder explicar como funciona tanto o serviço, também os produtos na festa do casamento. E lógico que não pode faltar, vamos trazer aqui muitas dicas financeiras. Prazer, eu me chamo Raul Pialino, sou consultor financeira e especialista em finanças para casais, com casais que desejam ter a sua festa de casamento sem dor de cabeça financeira. E hoje temos dois convidados especiais aqui, onde eu peguei todo o processo, desde a época de solteiro, depois começaram a namorar, teve o pedido de casamento, toda a preparação para a festa do casamento e hoje também fazemos o pós-casamento ali. Então sejam muito bem-vindos, Natália e Vitor. Oi, gente! Oi, gente. Muito obrigado. É uma honra, Raul, estar aqui já nesse primeiro episódio com você. Oi, meu nome é Natália, né? Como o Raul Isso. apresentou, então a gente faz esse acompanhamento aí desde os primórdios, desde os princípios. Então passamos por todas as fases do namoro, do noivado, do casamento e agora aqui casados e nas próximas fases que também irão vir em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Para quem não conhece, quem é Natália, quem é Vitor, o que fazem, quanto tempo de casados agora tem e quanto tempo também de relacionamento, né? No total. Então, meu nome é Natália, eu tenho 28 anos, eu sou fisioterapeuta e doula, né, especialista em saúde da mulher, trabalho nessa área de consultório, também atendo partos nas maternidades. A gente tá junto há Olha o branco. 4 meses de casados. Isso. 4 meses de casados, casamos no dia 4 de outubro de 2025 e é isso. Bom, vamos lá. E Vitor, se apresente aí para quem não lhe conhece. Eu sou o Vitor, eu sou social media, tenho 26 anos. Não sou daqui de Pernambuco, eu sou de São Paulo, capital. Mas eu morei em Maringá, no Paraná, durante 2 anos e meio e, por conta da Natália, vim pra cá. Vamos contar isso aí no meio do episódio. Spoiler. Exatamente, spoiler. Pra quem não sabe, Natália estava lá acompanhando também o parto da minha segunda filha, Maria Helena, como ela é do que ela falou, ela estava lá acompanhando o nascimento da minha Sim. baby. E aí, vamos lá. Como é que vocês se conheceram? Qual foi a primeira impressão que vocês tiveram um do outro? E como começou esse relacionamento? Vou começar. Então, a gente faz parte de uma comunidade católica, né? Esquecemos de mencionar isso. Nós somos consagrados de uma comunidade católica, a Colo de Deus. E a gente se conheceu através da comunidade. Então, a irmã de Vitor veio passar um tempo aqui em Limoeiro, que eles têm família aqui. Então, na época da pandemia, ela veio passar um tempo aqui. E durante esse tempo, ela me conhecia de Recife, sabia que eu era líder da missão. E aí, pediu para ficar lá em casa, né? No final de semana e tal. Acabou que a gente se aproximou bastante e ela ficou indo todo final de semana para minha casa, ficamos muito amigas. Isso no ano de 2021. 21. E ficamos muito amigas e ela sempre falava de Vitor, né? Então eu sabia do meu lado, né? Essa é a minha versão da história. Então ela falava sempre de Vitor para mim, mostrava foto, ai, meu irmão é perfeito, me manda flores e me manda chocolates quando eu tô em TPM, quando eu tô perto de menstruar. Ele é maravilhoso e falava sempre dele. E aí acabou que em determinado momento eu precisei de um favor para ele que estava em São Paulo, para os missionários da comunidade que estavam vindo. Precisei de um favor, fui falar com ela, né, para ficar na casa dela. Ela falou, amiga, fala com o Vitor, com meu irmão. E aí me deu o contato dele e a gente começou a conversar. E aí, Uma super cupido, né? Já fez todo o trabalho ali, todo Não, o ela- desenvolvimento. arrasou. Foi. Aí depois disso a gente continuou conversando, depois desse favor. Nessa primeira conversa a gente continuou conversando. Daí depois a gente foi entendendo que a gente precisava viver tempos diferentes, né? Foi quando eu, inclusive, me mudei para o Paraná, então já nesse período a gente já se conhece e já se conversava antes de eu me mudar para o Paraná. E aí a gente foi ficando cada vez mais amigos, conversando, conversando, conversando. E aí já em 2023 eu vim, no final, na verdade, no final de 2022, a gente teve uma conversa bem séria, que ela falou assim pra mim, olha,
eu quero muito tentar algo, né? Gosto muito de você, como você sabe, mas pra mim é muito difícil porque a gente nunca se viu em nenhum outro lugar se não for em algum evento da comunidade. Então, o máximo que a gente se viu ali foi 2 dias, 3 dias no máximo. Então, o máximo que eu conheço ali de você é do que a gente viu e pouco conversou durante os eventos. E isso pra mim é muito difícil. Aí eu falei, então não seja por isso. Eu vou para Recife. E ela, beleza, tipo, ela não botou fé. Duvidei, né? Duvidei. Falei, duvido que vai vir pra Recife. Uma semana depois eu tava com a passagem comprada. E aí vim, passei uns 15, 20 dias, não foi? Sim. Uns 15, 20 dias, e aí foi quando a gente começou a fazer um caminho de namoro e tal. E aí 3 meses depois a gente já tava namorando. Show de bola. E nesse processo que vocês falaram, a Natália de Recife, Vitor de Maringá, então existe um processo financeiro aí de passagem, não é uma coisa de vou colocar R$ 50 de gasolina para ver Natália ali em outra cidade. Não, Só é uma passagem aérea de ida e volta, fora o tempo que passa aqui, né? sim. Então envolve todo um custo. Natália começou a consultoria comigo logo de solteira. E aí o Vitor não fez a consultoria, foi depois que começaram a namorar. Mas eu queria entender como era a vida de Natália, o que buscou a fazer a consultoria financeira, primeiramente, e Vitor, como era a vida dele de solteiro sem consultoria financeira. Os dois extremos, né? Dois extremos. Mas, então, quando eu comecei a trabalhar, né? Comecei a ter minha própria renda, eu comecei a perceber que eu não via o dinheiro, assim. O dinheiro entrava e ao mesmo tempo que o dinheiro entrava, o dinheiro saía. E eu não tinha nada. Eu sempre estava lisa, estava sempre sem dinheiro, mas eu trabalhava muito. Para quem não sabe, né? Quem trabalha com parto não tem dia, hora, é madrugada, qualquer hora. E aí eu trabalhava muito e simplesmente não tinha dinheiro para nada. Que me chamavam para comer um sushi, eu dizia, gente, não posso, tô sem dinheiro. E aí eu falei, não, eu preciso começar a guardar dinheiro, organizar minhas finanças, né? Foi quando eu vi que Raul estava começando a fazer, a gente já se conhecia, né? E aí eu falei com o Raul e a gente começou aí esse processo da consultoria mais para organização financeira, para separar os dinheiros. E todo mundo achava que, não, então ele te diz, tu vai gastar tanto por mês com isso aqui. Não, gente, quem diz sou eu. Eu que digo, eu quero gastar esse mês tanto com tal coisa. Então, a gente fez todo esse acompanhamento no início, né? De primeiro organizar as finanças, depois começar a questão do investimento, que foi importante para o nosso casamento, inclusive, mas começar a guardar dinheiro e começar a investir em coisas para mim. Então, trocar de celular, fazer as viagens para conseguir encontrar com o Vitor. Então, tudo isso fazia parte do nosso planejamento financeiro, né? Então, todos os meses a gente se organizava para quando o Vitor fosse vir, a questão das saídas, para quando eu fosse lá para Maringá, para guardar dinheiro para passagem, para a gente se organizar. Então, essa consultoria financeira nesse período de solteira foi mais para essa organização financeira mesmo, para conseguir ter um estilo de vida melhor, sem precisar estar passando sufoco. Além do mais, considerando que pouco tempo depois eu comecei a namorar e a gente se via numa frequência de 3 meses. Então, a cada 3 meses tinha um gasto, seja de passagem aérea, seja de encontros, de saídas. Então, para mim, foi importante nesse quesito, né? Então, foi mais ou menos isso que eu vivi no meu período de solteira na organização. E você, Agora Vitor, vai, como é que Vitor. funcionou a sua vida de solteiro, sem a consultoria financeira? Olha, foi um caos. A gente tava vindo pra cá, a gente tava até conversando sobre isso no carro, né? Que eu falei pra ela, né? Eu acho que a época que eu mais tenho dinheiro na minha vida é agora. Porque quando eu era solteiro, eu não tinha praticamente dinheiro nenhum. Eu morava com a minha mãe, eu trabalhava, mas o dinheiro que eu tinha do meu salário era pra ajudar dentro de casa. Tipo, pagava a conta de luz, a conta da internet e tal, a feira do mês. Mas, tipo, dinheiro mesmo assim, sobrava, sei lá, uns R$ 400, R$ 300. E aí eu gastava com o quê? Só Deus sabe, que eu nem lembro pra onde ia esse dinheiro todo. E aí, quando eu me Esse mudei, dinheiro todo. esse dinheiro todo. E aí, quando eu me mudei pro Paraná, foi quando eu, tipo, saí da casa da minha mãe e eu falei, pô, agora é eu, né? É eu e Deus aqui agora. E aí, tinha acabado de sair do emprego, pedi demissão do trabalho. E aí, tipo, os 6 primeiros meses foi eu e minha mãe, assim, eu pedindo ajuda pra minha mãe. Mãe, pelo amor de Deus, me manda, sei lá, R$ 500, R$ 600. E ela foi me ajudando, assim. Então, até eu conseguir me estabilizar num trabalho,
e conseguir ter uma grana ali para poder sobreviver naquele mês ali. E aí, quando eu comecei a namorar com a Natália, e ela começou a falar de você, começou a falar da consultoria, eu falei, rapaz, será que isso é bom mesmo? Será que isso dá certo? E aí foi quando, já quase no fim do nosso namoro, pouco antes de eu me mudar para Recife, foi quando eu comecei a fazer a consultoria, né, com você. Aí, inclusive, você falou, ó, a gente faz uma vez, faz um mês ali, só eu e você, e depois a gente faz eu, você e a Natália. E como isso me ajudou? Porque, inclusive, eu tava com uma dívida enorme no Santander por causa de um empréstimo que eu fiz para poder comprar um celular que foi roubado. E para não ficar sem telefone, fiz um empréstimo. Deu um caos tão grande que, inclusive, depois dessa consultoria, a gente foi conseguindo juntar as coisas, organizar as coisas para conseguir quitar essa dívida e tá quitada hoje, graças a Deus. Eu lembro que na primeira reunião que Vitor teve com o Raul, ele falou assim, amor, eu sou rico, eu tenho muito dinheiro. Eu lembro que nessa consultoria, a Raul falou assim, ó, Vitor, com esse salário que você tem, com as despesas que você tem, a gente consegue separar aí R$ 400 para você, tipo, gastar com o que você quiser no mês. Eu falei, impossível. Impossível ter esses R$ 400 livre aqui. Eu não tenho esse dinheiro hoje, Raul. Como que você tá falando pra mim que eu tenho? Ó, se a gente conseguir organizar dessa forma aqui, a gente consegue. Eu falei, não, impossível. Depois eu falei pra Natália, eu falei, amor, o Raul, ele tem um dom, assim, de multiplicar o dinheiro, que eu não sei de onde que ele arrumou esses R$ 400 aí. Mas deu certo. Gente, para quem não tá entendendo, acontece muito isso com as pessoas, a questão da visibilidade. Então, muitas pessoas elas acabam fazendo a organização financeira na cabeça. Então, eu sei que eu tenho um cartão para pagar dia 10, eu tenho um X conta para pagar dia 15, dia 20, mas aí a cabeça, com muitas outras coisas além da finança, acaba não fazendo essa conta lá. E aí a consultoria justamente traz essa visibilidade para as pessoas, que é justamente como o Vitor se sentiu, rico. Porque quando a gente coloca tudo em ordem, quais são os meus gastos essenciais, qual é o meu estilo de vida, que inclusive a gente coloca dentro da consultoria uma coisa chamada gasto sem culpa, que é justamente o valor que eles podem gastar com o que quiser no mês, bares, restaurantes, cinema, espetinho, o que eles quiserem comprar, que vai saber que aquilo não está afetando as finanças. E no final também colocar os sonhos e objetivos do papel sendo realmente retirados. Então quando a gente coloca isso visivelmente para as pessoas fazem, caramba, realmente dá para fazer sobrar, dá para fazer acontecer. Então é justamente isso, trazer visibilidade para o orçamento deles. E aí qual foi, eu queria saber mais da questão de Vitor. Vitor falou aqui que realmente quando fez a consultoria comigo viu essa questão, mas qual foi o impacto de Vitor se sentindo desorganizado, sabendo que Natália vinha de uma organização financeira? Qual foi o sentimento de ambos? De tipo assim, eita, Vitor tá vindo desorganizado, Natália tá organizada financeiramente. Qual foi o sentimento de vocês dois ali antes de unificarem as contas? Rapaz, foi um sentimento, assim, de medo, assim, primeiramente, né? Porque nós que somos homens, a gente tem esse sentimento de preciso prover, preciso ter dinheiro, preciso, né? E quando a gente está desorganizado nas finanças, isso pode trazer essa instabilidade, assim, né? E aí, quando eu me deparei com essa desorganização, assim, já na primeira consultoria, eu falei, meu Deus, eu preciso, de fato, confiar nisso daqui, confiar no trabalho de Raul e ver que realmente isso aqui vai fazer uma grande diferença. Porque se eu continuar da forma como eu tô, eu sei que quando a gente casar, porque a gente já tinha planos de casar, eu falei, isso daqui não vai dar certo, eu vou afundar a minha família que eu mal tô começando, né? Então, o sentimento foi esse, assim, de medo, mas eu vou com medo mesmo e confiando cegamente, assim, no seu trabalho. Pra mim, eu já tava cantando essa bola faz um tempo, né? E eu falava muito com o Raul sobre isso, que eu queria muito que Vitor fizesse pra ele se organizar, porque eu sabia que ele tinha contas a pagar, né? Que ele tinha coisas pra pagar, que tinha as viagens que a gente fazia, que não eram poucas, pra gente conseguir estar junto. E eu sabia também que essa sensação de, meu Deus, eu não tenho dinheiro pra nada, não consigo me organizar, pra ele era muito ruim. Então, eu sempre quis que ele fizesse a consultoria, tanto é que ele foi fazer depois de eu insistir muito.
amor, por favor, vai, faz, vai ser bom. E ele não dava muita bola. Mas quando ele fez, né, ele viu a importância que era, assim. E eu fiquei, antes, né, eu insistia para ele fazer justamente porque eu sabia o quanto era importante para mim. E depois que ele fez, que eu vi que ele gostou muito, eu falei, meu Deus, graças a Deus, Senhor, obrigada. Agora seremos organizados. Porque a nossa intenção não era nem, a princípio, unificar as finanças, era justamente conseguir viver um tempo a vida de solteiro, cada um com seu dinheiro mais organizado, sabendo que você tem dinheiro para gastar, que a gente consegue se ver, que a gente consegue, porque Recife e Maringá, a passagem não é menos de R$ 1.500, né? E de volta. Então imagina a Já é cada mais barato. o dia mais barato. Imagina a cada 3 meses tendo esse gasto, um ou outro, né? Fora os outros custos de alimentação, de saídas, de Uber, de tudo que a gente tinha. Então, precisava dessa organização para que a gente conseguisse fluir no nosso relacionamento, né? Senão a gente ia empacar e não ia sair do lugar, porque a gente não ia se ver, o relacionamento não ia fluir, não ia dar certo, justamente por uma questão financeira. Exatamente. Você vê o quanto é delicado, porque assim, as finanças, além de que iriam separar vocês, porque vocês mesmos sabem que não é fácil namorar à distância. Não. Então, imagina fazer uma programação e chegar no dia e, tipo, não rolar porque, eita, teve um problema financeiro, não consegui fazer, ou por desorganização financeira fazer. Então, isso acaba gerando atrito. Então, já gera atrito com quem tá perto, imagina quem gera atrito, que cria uma ansiedade ali, de, tipo, chegou o grande dia e, tipo, não chegou não, tá? Vai ter que esperar mais aí uns 3 meses, 6 meses pra poder fazer isso. Então, realmente, essa questão de antecipar os fatos e programar é muito importante justamente para poder não gerar essa ansiedade e depois aquela frustração. Porque aí realmente começa a pesar em relação a isso. E aí, como a gente entrou nesse detalhe de conversas, vocês lembram qual foi a primeira conversa séria que vocês tiveram sobre dinheiro? Foram várias. Foram Mas uma que várias. marcou assim vocês. Olha, acho que a primeira mesmo que a gente teve foi em São Paulo, antes da gente completar um ano de namoro. Na verdade, foi em 2024, quando a gente foi no casamento do Léo e da Milena, que a gente saiu pra comemorar. Não, não lembro se a gente saiu pra comemorar nesse dia um ano de namoro. Eu acho que nesse dia a gente saiu pra aquele date, lugares legais, conversas difíceis. Eu acho que foi exatamente isso. Porque foi nessa conversa, né, nesse date que a gente teve, foi quando a Natália começou a falar sobre, olha, eu acho que tô muito preocupada com as nossas finanças, eu acho que você tá muito desorganizado. Em relação ao trabalho também, eu acho que a gente pode ir por esse caminho aqui, porque daqui a pouco vai vir um casamento, daqui a pouco vai vir os fornecedores, a gente precisa se organizar em relação a isso. Eu acho que foi exatamente nesse dia. Eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza. Mas foi uma que marcou, né? Foi muito. Eu lembro que é porque, assim, o nosso namoro à distância, né? A gente namorou 1 ano e 1 ano e 3 3 meses à meses. distância, né? Mas chega uma hora que o namoro à distância ele fica insustentável. Tipo assim, a distância precisa acabar ou o namoro acaba. Quando a gente começou, a gente já começou sabendo que algum dos dois ia ter que se mudar e nas nossas conversas sempre foi Vitor que viria para cá, né? Vitor sempre abre mão muito facilmente dessa questão para vir para cá. Mas foi chegando esse momento que a gente foi começando a ver que o calo estava apertando, que a gente precisava estar perto, mas que desorganizado financeiramente, Vitor não ia conseguir se mudar para cá, se ele continuasse do jeito que ele estava. Então, precisava dessa organização dos dois para que ele conseguisse vir para cá com segurança de que, se alguma coisa desse errado, eu estaria bem financeiramente para conseguir dar um suporte caso ele precisasse, mas ele precisava vir seguro de que ele tinha que ter o dinheiro, mas a segurança de que algo desse errado, ele tivesse esse dinheiro. Então, eu percebi que estava se aproximando esse momento da gente não aguentar mais a distância, de precisar agir e essa desorganização ia fazer com que a gente precisasse prolongar ainda mais os nossos planos e tornar esse relacionamento insustentável. Mulher, né? Mulher consegue perceber coisas que o homem não consegue. Perfeito. Gente, o Vitor falou uma coisa aqui que eu vou abrir um parênteses. Eles são os criadores de conversas difíceis em lugares legais. Eu amo isso que eles criaram. Não sei como eles criaram, mas é uma coisa que eu replico para outros casais, porque é muito interessante. Porque é o seguinte, é muito difícil conversar sobre dinheiro.
principalmente quando a situação não vai bem. Então tem aquele desconforto, a pessoa sente vergonha, a pessoa tem um medo do julgamento ali, então acaba tendo esse afastamento. E quando eles criaram conversas difíceis em lugares legais, eu fiz, caramba, é uma coisa perfeita, de tipo assim, é uma conversa chata, mas não precisa ser chata. Sim. Então, por mais que seja naquele momento ali um pouco desagradável, mas pelo menos eu tô sendo desagradável comendo uma comida gostosa, Sim. comendo uma sobremesa gostosa, então acaba tirando um peso mais leve. Quem foi que criou isso ou como surgiu isso de vocês? Não é nem difícil acertar isso, porque Vitor é o criativo da relação, né? Então, Vitor é extremamente criativo e 80% do relacionamento à distância ter dado certo foi pela criatividade de Vitor, que ele é extremamente criativo. Eu não sei se a gente viu em algum lugar, em algum Instagram, algum vídeo, eu não sei. Eu sei que ele trouxe essa ideia para o nosso relacionamento e desde que a gente adotou, a gente colheu muitos bons frutos disso, assim. Sim. Porque, primeiro que a gente não precisava estar tendo essas conversas ao longo do dia, assim, tipo, durante o dia, correria, trabalho, chatice, cansaço, ter que jogar uma bomba dessa de, ó, pelo amor de Deus, se organiza financeiramente, ou então, ó, a gente tá sem dinheiro, para de gastar. Não precisava jogar uma dessa, então a gente sabia do momento certo para isso, então a gente escolhia o lugar, a gente escolhia a conversa, os dois já iam com uma pauta, Sim. com a pauta do que falar, né? Até hoje a gente tenta adotar isso, né? A gente não fez ainda no casamento. Verdade. Mas a gente levava uma pauta de coisas que a gente achava importante tratar naquele momento do lugar legal e a conversa difícil. E tinha que ser um lugar legal. Não precisava ser um lugar caro, né? Tinha que ser um lugar legal, uma coisa legal que a gente estivesse fazendo, algo que a gente gostasse de fazer. Então a gente saía, comia, enquanto comia, conversava, jogava né? Um jogava o outro jogava outra, e a gente sempre saía com a solução, que é importante, né? Sim. Então a gente não saía só com a conversa difícil, a gente saía com a solução da conversa difícil. Então dessa conversa, como é que a gente vai seguir daqui pra frente? Sim. Exatamente isso. Eu lembro de várias outras, assim, que a gente teve. A gente teve uma aqui no Coco Bambu, uma vez, quando eu vim pra cá, não tava morando aqui ainda. Depois que eu me mudei também, que a gente foi lá na Borelli também. Foi outra conversa muito difícil, aquela. Mas, como a Natália disse, trouxe muitos frutos, né? Muitos frutos. E hoje a gente tá colhendo muito desses frutos, assim, né? Como eu disse no começo, né? Antes, quando eu era solteiro, não tinha praticamente dinheiro nenhum, né? E hoje eu tenho muito mais dinheiro de quando eu era solteiro, muito mais. Trabalho muito mais de quando eu era solteiro, mas também tenho um retorno financeiro muito maior do que eu tinha antes. Porque foi o que eu falei pra ela, né? Eu só comecei a fazer mais dinheiro, comecei a trabalhar mais, justamente por conta dela. Porque se fosse. Eu tenho certeza que se eu tivesse solteiro até hoje, se eu não tivesse encontrado com ela, ia estar endividado até. É por isso que tem aquela frase, casal que trabalha junto enriquece junto. E é muito engraçado justamente a questão do objetivo, né? Então, assim, muitos casais depois que casam faz, caramba, não consigo mais juntar dinheiro, mas meu casamento foi X mil reais e a gente conseguiu fazer isso dentro de um ano e meio, no máximo ali 2 anos. Então é engraçado quando você percebe que tem um objetivo claro, que tem tempo e você sabe quanto é que vai custar, você vai se desdobrar, trabalhar mais, fazer acontecer, porque aquilo tem um prazo, que é justamente a dificuldade que as pessoas têm hoje. Então, por exemplo, eu pergunto, qual é o teu objetivo? Quero ir para Fernando de Noronha. Quando? Não sei. Quanto é que custa? Não faço ideia. Então, quando você não tem essa clareza, qualquer coisa que vai aparecendo, e são muitos imprevistos no dia a dia, então parece que todo dia tem que matar um leão e imprevistos que acontece, acaba que as pessoas realmente vai postergando, quando vê, passou a vida toda e não fez absolutamente nada. Então, é extremamente importante ter objetivo, claro, tempo para saber quanto tempo vai alcançar aquele objetivo e o valor, porque você pega esse valor, dilui a quantidade de tempo e você vai chegar num valor X ali que você precisa juntar por mês, que é o que a gente faz muito em relação a isso no casamento. Mas passou-se a fase do namoro, a gente foi ali pro noivado, que inclusive foi uma surpresa muito legal que Vitor fez. Mas quando vocês decidiram se casar, qual foi a primeira preocupação? Ela foi mais emocional ou financeira? Dinheiro! Financeira, com certeza. Com certeza. Qual era mais a preocupação de financeira de vocês em relação ao casamento? De o quê? Não dar conta? De será que a gente não tá preparado? Qual foi o primeiro sentimento, assim? Olha, eu vou falar aqui, mas assim, a gente começou achando que era uma coisa e que a gente ia gastar um valor.
né? Raul tinha casado recentemente, então tinha experiência própria também, né? Que foi algo que ajudou muito, mas muda muito, né? Esse negócio o mercado, né? Muda muito. E mudou muito de Raul. Tu casou em que ano, Raul? 2022. O meu De casamento 2000. foi um pouco atípico, que tava meio que saindo da pandemia, Pois o é. mercado tava voltando, então tava tudo meio que novo de novo. Justamente. E a gente em 2025. Então a gente começou a organizar aí em 2023 para 2024, né? Não, 2024 para 2025. É verdade, 2024 para 2025, mas foi no início de 2024 que a gente começou a organizar mesmo. Foi. Mas Vitor já tava morando aqui. Não, Não tava morando ainda. não. Não, Inclusive, o primeiro contrato do casamento que a gente assinou, eu tava morando em Maringá ainda. foi. A gente não Então, tava lendo além isso. começando o preparativo do casamento, ainda tinha as viagens pra lá e pra cá. Sim, ainda tinha. Mas então, esse medo da gente financeiro era justamente que a gente começou a pesquisar por alto, que foi quando a gente falou, amor, se a gente quer casar em 2025, a gente não tem condição de só começar a se organizar quando a gente noivar. É Porque, porque, só te cortando rapidinho, é porque a gente teve uma conversa, né? E numa conversa que a gente teve, ela perguntou, olha, quando você pretende se mudar pra cá? E aí eu falei, eu tô pensando em ir no final de 2024. Daí ela já ficou meio borocochô, assim. Aí eu falei, por quê? Ela falou, é porque eu imaginei que você ia vir no meio do ano. Aí eu falei, não, tô pensando em ir depois de geração, que é o evento da comunidade, depois de geração e tal, porque dá tempo de eu organizar todas as minhas coisas durante um ano. Eita, durante um ano, então eu organizo tudo e depois do evento eu vou pra Recife junto com você. Daí ela, eu acho que é melhor você vir já no meio do ano, não sei o quê, porque daí dá tempo da gente organizar as coisas. Aí eu falei, não sei que lá. E aí eu fiquei com isso na cabeça, assim. Eu falei, poxa, acho que ela criou muita expectativa e tal. E aí a gente foi conversando. E aí até que ela conseguiu me convencer. Eu falei, tá, vou no meio do ano então. E aí já no meio do ano, já em agosto, nosso primeiro contrato fechado foi em maio. não, em agosto eu me mudei, Sim, mas o contrato mesmo a gente assinou no final de maio, início de junho ali. foi. Quando o Vitor veio. Mas a nossa preocupação foi essa. A gente começou a ver os preços das coisas. A gente falou, gente, não tem condição da gente fazer um casamento. E aí a gente tinha um sonho, né? Os dois, assim, de ir para Roma, né? Que é a bênção com o Papa, né? O esposo novela. Então a gente falava, ou vai ser uma coisa, vai ser outra. A gente não vai ter condição de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Foi quando o Raul falou, vocês conseguem sim, e eu posso provar. E provou. E provou. Mas a nossa preocupação era extremamente financeira. Além da mudança de Vitor para cá, que teria mudança, a gente teria o casamento, a lua de mel e os gastos que viriam depois, né? Casa, mobiliar uma casa, tudo. E viver. Ficar vivo. Exatamente. Isso, para vocês terem noção, gente, foram 2 anos, teoricamente, de mudança de Vitor de Maringá para Recife. Então teria que ter uma casa para ele morar, porque os dois não estavam casados ainda. Sim. Eles ainda tinham um estilo de vida para poder sair os dois, para às vezes ter a conversa difícil em lugares legais. Começou o preparativo do casamento e ao mesmo tempo também já procurando casa para poder alugar e começar a mobiliar. Então vê a quantidade de coisas que tem dentro disso, o casamento e a viagem para Roma. Então assim, o quanto é importante você antecipar e o quanto é importante você ter clareza. Que aí chega até na questão do ponto, que aí é quando a Natália falou, caramba, quando você olha o preço, é tudo muito caro. Então, gente, geralmente quando você pensa no valor, pode colocar 20, 30% a mais que é que você vai gastar. Porque geralmente as pessoas focam muito com o principal, né? Eu sei que precisa de um cerimonial, de um fotógrafo, de um bolo, não sei o quê. Só que existem pequenos custos que vão levando o seu dinheiro ali por ser um casamento para 80, 90, 150 pessoas. Então tem custo com gelo, às vezes você bota Red Bull, às vezes você bota uísque e por aí vai. E esses Até a cadeira que o convidado senta. até a cadeira que o convidado senta. Então, tudo isso acaba influenciando. Então, se não tiver essa antecipação, acaba realmente prejudicando. Quando a gente fala sobre essa clareza, é importante que eles, tanto Natália como o Vitor, como falou, o foco deles era realmente a viagem para Roma, para a bênção e tudo mais. Mas tendo essa clareza, teve alguma coisa no casamento de vocês que vocês, por enxergar, por ter realmente esse acompanhamento com controle que vocês tiveram que abrir mão, mas que não abririam mão se não tivesse essa clareza?
Ai, meu Deus. Foi uma pergunta difícil, mas eu acho que eu vou. Pode responder. Eu tô na dúvida se era isso, mas assim, a gente começou o planejamento financeiro estratégico, né, do casamento com uma ideia de fazer uma festa, né, de casamento. Nós somos católicos, então pra gente o que mais importava era realmente a cerimônia do nosso casamento. Uhum. Então era a bênção no sacramento e logo após a nossa viagem para Roma. Mas a gente se empolga, né? Vai nas feiras de noivas e vê drinks, e vê doces finos, e DJs, e fotos, estações de foto, e não sei o quê, e não sei o quê. Então a gente vai se empolgando nessa organização. Banda e não sei o quê. A gente vai se empolgando e vai sonhando alto, né? Assim, começando a imaginar. E todo mês que a gente tinha reunião com o Raul, tá, gente, vamos voltar, mas vocês querem ir, o que é que vocês querem, né? Porque assim, como o Raul bem falou, né? O que vocês quiserem fazer, se vocês realmente quiserem, vai fazer e vai acontecer. Vai dar um jeito de acontecer aquilo ali. Mas eu e Vitor, a gente começou a perceber que a gente estava fazendo coisas não além do que o nosso dinheiro dava. Que também. Mas começou a fugir daquilo que a gente mesmo queria para o nosso casamento. A gente não gosta de festa. A gente não é de ficar até não sei que horas dançando, bebendo. A gente não é esse estilo de pessoa. E a gente estava programando um casamento para 10 horas de festa, com banda, com drinks, com jantar. E a gente não é essa pessoa. Então, quando a gente percebeu isso, que a gente trouxe para o papel e na organização financeira também, ela falou, ó, gente, se vocês quiserem, a gente vai fazer isso aqui acontecer. Dá super certo. Mas a gente precisou de uma tomada de decisão, de sair de uma festa para um bolo e champanhe, colocando as coisas assim, não, ó, o mais real para vocês realmente é o bolo e champanhe, o mais palpável que dá para a gente fazer se organizando financeiramente. Se fizer a festa, vai dar para fazer, mas vai ter que abrir mão de mais coisa, a gente vai ter que ter mais recursos no sentido de dinheiro, claro, mas assim, vai ter que mexer mais pauzinhos para fazer dar certo. Então, a gente precisou desse panorama geral, tá? Numa festa a gente vai gastar tanto, no bolo e champanhe a gente vai gastar tanto. Essa alteração de valor vai ser, como é que eu quero dizer? Significativo. Vai ser significativa essa diferença ou não? É uma diferença pouca. Quando a gente foi botar no papel, era uma diferença muito considerável. Muito grande. Muito considerável. Então, eu acredito que essa visão financeira fez a gente mudar os planos justamente para adaptar à ideia do nosso casamento, né? Quando a gente acabou o nosso casamento, né? Que a gente vai falar mais ainda, mas quando acabou a cerimônia, que a gente tirou as fotos, que a gente chegou no bolo e champanhe para falar com todo mundo, que acabou assim, coisa de 1 hora, 2 horas, a gente falou, meu Deus do céu, graças a Deus. Que não vai ter festa. Que não vai ter festa, que a gente tomou essa decisão. Tanto na questão financeira, porque hoje, né, a gente até estava fazendo reunião financeira e a gente pagou tudo do casamento. A gente não tem nenhuma dívida do nosso casamento mais, né, da lua de mel, tudo. A gente conseguiu quitar tudo que parecia lá atrás ser algo tão distante, parecia ser impossível a gente chegar a 4 meses de casado e estar conseguindo pensar em investimentos. Né? Conseguindo pensar em sonhos, em metas para esse ano. Reserva de emergência E investimento, enfim. Então, essa mudança de rota que a gente precisou fazer foi graças ao apoio financeiro de Raul, né? Nas consultorias. E a gente fica brincando que a gente prega a palavra da consultoria financeira para todo mundo, né? Porque nos poupou de ter muitos conflitos e dor de cabeça principalmente durante a preparação, em todas as outras fases também. Mas, assim, dinheiro realmente é um ponto muito difícil para o casal, né? Para o relacionamento. Como o Raul sempre fala, né? Um grande motivo, o maior motivo de... Um terceiro maior motivo de causa do mundo. Só perde para violência e traição. Divórcio. Por parte financeira. Porque realmente é um assunto difícil, é um papo difícil de se ter. E aí, durante esse tempo do casamento, salvou a gente de muitas brigas, salvou a gente de muitos conflitos, ter essa organização financeira. De não, a gente vai conseguir, a gente vai dar conta, a gente vai conseguir pagar, a gente vai por esse caminho aqui, ou então a gente vai precisar mudar de rota. Isso nos poupou muito de muitos estresses e muitas coisas. O engraçado é que, assim, o casamento, de fato, você entra num furacão emocional.
Então é tudo emocional, e a consultoria meio que vê um impacto ali racional de tipo, olha, tem esses caminhos. E é como falou, todo mundo aqui é adulto e as pessoas precisam saber o que elas querem fazer. E muitas vezes, como você falou, naquele momento fazia sentido, mas depois que você passa, faz realmente, não fazia sentido nenhum. Era só o calor da emoção por estar vivendo e querendo aquilo e tudo mais, e não fazia sentido nenhum. E aí o papel da consultoria, de fato, é realmente trazer essa clareza para os noivos e tipo assim, olha, essa decisão aqui vai apertar mais para vocês. Mas vocês sabem qual para onde está entrando, qual o caminho vocês estão seguindo. Então é aquela coisa, esse caminho tá tranquilo, esse caminho tá um pouco mais pesado, esse caminho aqui tá completamente difícil. Mas é diferente você entrar sabendo. Então, por isso que eu sempre falo muito que a consultoria financeira ela é mais como as pessoas vão se sentir, os noivos, do que como o dinheiro em si. Porque a conta tá essa aqui, ó. Mas você vai querer passar por isso? Como é que você vai se sentir em relação a isso? Então, quando a pessoa para, reflete, faz, não quero passar por isso, não. E aí, realmente, tem essa tomada de decisão, por mais que seja difícil abrir mão, porque você realmente está naquele furacão de, tipo, quero fazer acontecer e tudo mais, mas, de fato, ter essa clareza de, tipo, qual caminho a gente quer seguir e, de fato, o que é prioridade pra gente, ajuda muito, realmente, em tomar decisões em relação a isso. Tanto que eu estava até conversando com alguns casais que, infelizmente, a cada 3 casais, 2 começam a vida endividado. Então, assim, começar a vida ali que tá na lua de mel, numa coisa boa, finalmente casamos, agora estão morando juntos, e você não tem organização financeira, mas, tipo, começou o relacionamento, tá ali, briga, eita, tá faltando esse dinheiro, a gente tá faltando aquilo, precisa economizar e tudo mais. Então, assim, começa com o pé esquerdo, financeiramente falando, no casamento não é algo legal. Então, ter essa tranquilidade financeira, eu acho que é uma coisa muito muito satisfatória, que realmente é o que eu tento entregar em relação à consultoria, para que os clientes de fato tenham isso. E aí vamos para o ponto final, que é a lua de mel. Então, depois de toda a organização, depois que tudo que aconteceu, que acabou o casamento, enfim, casados, para a lua de mel, como é que vocês se sentiram sabendo que tá indo para a lua de mel, sabendo quanto vocês podem gastar, sabendo que tá tudo organizado quando vocês voltarem ali? Qual é o sentimento de, tipo, poder curtir esse sonho financeiramente falando e como vocês se sentiram em relação a isso? Eu vou deixar a Vitor falar da lua de mel, mas Tá. antes eu queria falar só mais uma coisa do casamento, né? É, porque se a gente dissesse assim, né? A gente não vai entrar em valores aqui. Mas se a gente dissesse o quanto que a gente recebe por mês e o quanto que a gente pagou do casamento, as pessoas vão dizer, vocês são completamente malucos e alucinados. E mais um detalhe, em nenhum momento da nossa consultoria financeira a gente pensou em si. Não, vamos contar com aquele dinheiro que com certeza vocês vão ganhar de presente. Vamos contar com aquele dinheiro que com certeza alguém da família vai dar. Em nenhum momento a gente contou com as ajudas que vieram, graças a Deus, vieram muitas ajudas, né? Isso aí a gente não tem como negar, mas a gente em nenhum momento contou com isso, assim. A gente contava com o real. O que a gente tem é isso aqui. O que a gente tem daqui para frente é isso. E, obviamente, né, a providência de Deus não nos faltou em nenhum momento, mas a organização financeira foi essencial. Assim, eu lembro que em várias conversas eu dizia, amor, mas ninguém da nossa faixa etária, assim, tá fazendo um casamento igual ao nosso. Tipo, ninguém vai gastar o que a gente vai gastar. A gente não vai conseguir, tipo, isso é totalmente fora da casinha, isso é totalmente fora do normal. Não tem condição. E a gente tem consultoria financeira, né? Mas a gente não tem o estilo de vida que essas outras pessoas têm, né? A gente não mora no mesmo lugar que essas outras pessoas. A gente não tem as mesmas ideias, os mesmos gostos, as mesmas coisas. Então, a gente queria viver coisas no nosso sonho, que era o nosso casamento, que outros casais não necessariamente queriam viver. A gente tinha prioridade no nosso casamento, que era o nosso sacramento. Então, tudo para que o sacramento fosse acontecer, a gente queria que fosse do melhor jeito possível. O resto, dane-se. Mas para o sacramento a gente queria tudo com excelência. Então, tudo para o nosso sacramento acontecer, tudo que envolvia o sacramento, a gente contratou aquilo que a gente queria, né? Dos nossos sonhos, da forma que a gente queria. Sem passar sufocos, de verdade, assim, a gente ralou muito, a gente trabalhou muito, muito, muito. A gente se aperreou, né? A gente também passou vários dias pensando se a gente estava tomando a decisão certa. Mas todas as vezes a gente rala, pelo amor de Deus. Reunião, sirene, tem alguma coisa acontecendo. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Vamos por esse caminho. Não, vamos tentar isso aqui. Né? A gente fez muitas reuniões e
a gente sempre é muito grato, assim, à vida de Raul mesmo, o trabalho dele, porque muitas vezes a gente precisou mesmo desse apoio, que às vezes nem é só financeiro, às vezes é emocional, às vezes é outro tipo de apoio, de pegar na mão e dizer, não, a gente tá junto, a gente vai conseguir isso junto. E essa construção não foi só minha e de Vitor, né? Foi também de Raul. Mas agora o Vitor vai falar da lua de mel. Sim. Como a Natália estava falando, né? A nossa prioridade sempre foi a cerimônia, né? Então, por um tempo, como a Natália disse, a gente queria muito fazer uma festa e tal. E aí foi quando a gente desistiu da festa, vamos focar só na cerimônia, beleza. Só que tinha duas coisas que eu não queria abrir mão: a cerimônia e a lua de mel. E por um momento eu também não queria abrir mão da festa. E aí foi quando a gente teve uma conversa muito séria, não, olha, vamos ter que desistir da festa, porque ia vir muitos amigos de longe, ia vir uns amigos de São Paulo, uns amigos do Paraná, e eu pensei, pô, queria ter um momento ali pra comemorar junto com eles, né? É um momento muito marcante na nossa história. E eu falei, não, beleza, tô disposto a abrir mão da festa pra gente poder, de fato, fazer só um bolo e champanhe e tal. Beleza, desistimos da festa, vamos focar só no bolo e champanhe, tranquilo. E aí, passando o tempo, passando os meses, a Natália falou, olha, não dá, cansei, não quero mais lua de mel na Itália, não quero mais lua de mel em Roma, eu cansei, não quero mais, tá tudo muito caro, a passagem não abaixa, e não sei o quê. E aí ela começou a chorar assim, desesperadamente, desesperadamente. E eu não quero desistir, não vou desistir, não vou desistir. Eu falei, meu Deus, como que eu, no auge do desespero da minha noiva, falo pra ela que não é pra gente desistir e que é pra gente continuar porque vai dar certo e eu não tenho um tostão pra conseguir comprar essa passagem. Falei, meu Deus, não. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? E eu falei, amor, calma. Vai dar tudo certo. A gente vai conseguir. Como, Vitor? Como que a gente vai conseguir? Eu falei, amor, eu não sei. Eu de fato. Eu falei, ó, vou ser muito sincero. Eu de fato não sei como isso vai acontecer. Mas eu sei que a gente vai conseguir. E eu falei, cara, eu tenho muita fé. Tem que ter muita fé pra realmente acreditar que a gente vai conseguir casar e que a gente vai conseguir ir pra lua de mel. E aí foi quando a gente, de fato, foi construindo essa ideia mesmo. Ó, a gente vai casar, a gente não vai fazer festa, justamente porque a gente quer investir na nossa lua de mel. E aí foi quando, de fato, os caminhos foram se abrindo, assim. E aí até uma paciente da Natália mandou, ó, tá tendo um desconto, sei lá, promoção na passagem. E aí foi quando a gente conseguiu comprar a passagem. E aí a gente comprou a passagem à vista no cartão. Preciso falar isso, eu preciso falar. Porque a gente tem um consultor financeiro e ele falou, gente, vai dar certo. Compre a passagem, vamos passar lá em 10 vezes, né, a passagem, porque aí fica prestações suaves, a gente entra no fluxo Abrindo financeiro. parênteses, eu não queria parcelar em até 10 vezes, eu queria menos. Fecha parênteses. Vamos comprar a passagem, vocês parcelam e quando vocês forem para a viagem vai estar tudo já quitado, porque faltava menos de 10 meses para o nosso casamento. Enfim, mais de 10 meses. Aí, Natinha vai comprar a passagem e eu não estava conseguindo adicionar a bagagem junto. E uma paciente minha falou, atualiza a página. Falei, fechou. Quando eu atualizei a página, atualizou tudo, porque eu já estava finalizando a compra, eu já tinha botado lá 10 vezes tudo. Quando eu fui atualizar a página, eu só fui, não, check, 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 pronto, comprei a passagem. E aí, o pior de tudo é que a pessoa compra e não vê que comprou à vista. Fomos ter a reunião da consultoria Isso financeira. passou, tipo, uns 10 dias depois. 10 a 15 dias. Fomos ter a reunião da consultoria financeira e Raul, quanto é que tá a fatura do cartão, Nath? Aí eu, vamos ver agora. Abre o aplicativo. Meu Deus, fecha o aplicativo. Tem alguma coisa errada. Abre o aplicativo, fecha o aplicativo. Abre o aplicativo. Mandei mensagem pra Vitor na hora. Falei, amor, eu cometi um erro. Eu comprei a passagem à vista no cartão e já vence agora dia 20. E a gente não tem dinheiro para pagar essa passagem, o que é que a gente vai fazer? Aí, não, a gente vai dar um jeito, calma, não, vamos pensar. Foi dinheiro para cima, foi dinheiro para baixo, foi dinheiro para um lado, foi dinheiro para o outro. E a gente pagou. Pagamos, graças a Deus. Porque a gente conseguiu desenrolar ali e a gente conseguiu pagar em até 3 vezes. Graças a Deus que não foi até mais. Porque a minha vontade era viajar já com essas passagens pagas e não ter dívida depois da lua de mel. Então, até nisso teve a mão de Deus, assim, a providência de Deus, assim.
E aí a gente conseguiu comprar a passagem, pagamos a passagem, depois a gente foi na luta pra juntar o euro. E aí, vamos lá, juntar euro, comprando euro. E o euro, assim, Só subindo. só subindo. E aí, no final, assim, já perto da gente poder viajar, um mês e pouco antes da gente viajar, né? Da gente casar. Aí a gente foi ter a reunião com o Raul e o Raul falou, ó, diante de tudo aquilo que vocês já conseguiram juntar, já foram comprando de euros, vocês têm aí 100 euros pra gastar no dia. E aí... Que isso foi uma meta que a gente que a construiu gente junto, né? construiu junto, exato. E aí, beleza, e eu, assim, no meu pensamento, poxa, 100 euros por dia deve ser tão pouco, né? Porque, tipo, pensando assim, 100 euros, pô, 100 reais, né? Tipo, 100 reais no Brasil você vive, É Um uma saída, é casal. uma saída. por casal, poxa. Aí, beleza, casamos, fomos pra lua de mel, quando chegamos lá, e a gente vivendo assim, um sonho, né? Lua de mel, tal, na Itália. E graças a Deus a gente também teve uma providência que a gente conseguiu um lugar bem legal, né? A paciente da Natália acolheu a gente, enfim. Marina, se vê esse vídeo, Provi- óbvio, pra sempre. Providência de Deus, assim, que a gente não precisou pagar a hospedagem em Roma, enfim. E aí a gente foi vivendo os dias em Roma. Tipo, os primeiros 8 dias a gente ficou em Roma. E os 8 primeiros dias, assim, a gente não pagou mais do que 70 euros no dia, assim. Muito menos, né? A gente. Se a gente gastou 50 euros no dia, foi muito. Tipo, a gente ostentou 50 euros, assim, no dia. E a gente comeu isso, a gente comeu bem. A gente passeou bem. A gente andou de Uber, que é muito caro. Uber em euros, gente, vocês têm É noção? muito caro. Então, assim, foi muito, 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 muito bom, assim. E tudo dentro do nosso bolso. A gente voltou da lua de mel com dinheiro. Então, assim, eu não sei nem explicar o que foi essa lua de mel, assim. Foi realmente, assim, muita providência de Deus. Mas, assim, a gente também acredita que a providência de Deus acontece através do nosso trabalho, através da nossa organização. E eu tenho certeza absoluta, como 2 mais 2 são 4, que se a gente não tivesse se organizado como a gente se organizou, se a gente não tivesse passado pela consultoria com o Hal, a providência de Deus não tinha acontecido de tal maneira como aconteceu. Porque, de fato, a providência de Deus ela acontece quando existe ali a mão de obra, né? Então, nós somos missionários de aliança, nós não somos comunidade de vida. Então, a providência de Deus na nossa vida acontece de uma maneira totalmente diferente. Não acontece do negócio caindo do céu assim, e pronto, acabou, e é assim que a gente vai viver. Não, a gente tem que trabalhar, a gente tem que colocar a mão na massa, né? O labor. Então, isso fez muita diferença. Essa organização financeira fez muita, muita, muita diferença na nossa lua de mel. Graças a Deus a gente conseguiu fazer essa lua de mel, realizamos esse sonho, pegamos a benção com o Papa, que era o que a gente mais queria. Fomos em Assis, porque nós casamos no dia de São Francisco de Assis, então nós fomos em Assis. Agradecemos a intercessão de Santa Clara, de São Francisco de Assis. Depois nós fomos em Lucca, depois a gente foi em Florença, enfim, naquela cidade ali da região da Toscana, e vivemos Um sonho. um sonho, uma ótima Foram lua de mel. muitos sonhos ao mesmo tempo. A gente Foram. teve 2 luas de mel ainda. Foi. Gente, fala sério, pô. A gente casou. O casamento dos nossos sonhos. Foi. A gente viajou pra Milagres, né? Patacho. Patacho. A gente foi pra Patacho. Depois a gente foi pra Roma. A gente voltou com dinheiro, alugou um apartamento, mobiliou um apartamento. E 4 meses depois do casamento, a gente tá sem dívidas. A gente é o case de sucesso de Raul, pô. Sim, é verdade. Pelo amor de Deus, pô. É o case de sucesso. E assim, não foram tipo um bate e volta em Roma, não, gente. Foram 14 dias em 14 Roma, dias. luxando, andando de Uber, comendo do bom e do melhor e voltando com dinheiro. Então, de fato, eu digo pra eles que eles, de fato, é um case de sucesso e eles são muito disciplinados, porque não adianta o consultor falar, dar 1000 opções se os clientes, de fato, não seguirem e confiarem que aquilo vai dar certo. Então, a gente que acredita em Deus, que a gente tem muita fé, Deus fala que Deus ama casamento e Deus, de fato, provê para que o casamento aconteça, mas que a gente também precisa fazer a nossa parte. Não adianta ficar sentado aqui olhando, não, o casamento vai acontecer, Deus vai tirar um cofre aqui do céu e cair na mão da gente pra gente pagar o casamento. Então, assim,
foi muito interessante, como eu falei, pegar o processo de Natália solteira, depois Vitor vir, ver a mudança de Vitor, ver a mudança dos dois juntos, o quanto eles lutaram pra ter a festa do casamento, abrindo mão de algumas coisas, tendo perrengue, e vai e volta, porque assim, não é porque tem uma organização financeira, um educador financeiro, que as coisas ficam mil maravilhas, não. Não. Calma, existem intercorrências aí, mas a gente tem aquela segurança de que qual é o caminho que a gente vai seguir. Então acho que esse é um ponto importante a frisar, que tem problemas no percurso, mas é uma pessoa que está ali por fora, com racional, não está com o emocional abalado em relação a isso, de realmente falar, tem calma. E aí, como consultor financeiro, muitas vezes eu falei, olha, não leve em consideração o que eu vou falar agora financeiramente como consultor, mas aí como amigo eu falei, não, vai dar certo, a gente faz de tal maneira, e como a Natália falou, a gente não contava com o dinheiro que ia vir. Tava pra vir, mas tipo, enquanto não tiver na conta, ele nem existe. E eu preciso deixar muito claro aqui que teve diversas vezes que a gente olhou um pro outro e falou assim, não vai dar certo. Esse casamento não vai acontecer. A gente vai ter que desistir de alguma coisa. A gente vai ter que desistir de tudo. E a gente vai ter só eu, você e o padre ali pra poder casar. E muitas vezes a gente levava isso pra Raul e Raul falava assim, gente, calma, vai dar certo. Muitas tudo vezes... tá tudo bem. Muitas vezes Raul acreditava mais no nosso casamento, mais no nosso matrimônio do que a gente mesmo, assim. E de fato, assim, eu falo pra Natália que Raul, ele tem o dom de multiplicar o nosso dinheiro, assim. Deus multiplica o pão, mas o Raul multiplica o nosso dinheiro, assim, porque tem mês que a gente fala, poxa, a gente vai ter aí R$100, né, pra sobreviver no mês, e Raul fala, claro que não, tem aí, ó, esse dinheiro aí pra você. Fala, meu Deus do céu, a gente tem tudo isso, meu Deus. Então, assim, de fato, quero até agradecer publicamente, Raul, pelo seu trabalho, porque, de fato, muitas vezes você acreditou no nosso matrimônio muito mais do que a gente acreditou, então... Isso fez muita diferença também durante todo esse processo pra nós. Amém. Chorei, emocionada. Acho Lembrando de tudo. Ai, meu Deus. Foi um tempo muito, muito bom, né? Assim, a gente cresceu muito enquanto casal. Até hoje, assim, Sim. nessa preparação do matrimônio. Mas em todo o tempo, assim, realmente, ter se organizado, ter planejado tudo. Aquela planilha do casamento que a gente abria. Nossa. Meu Deus do céu, quantas vezes? Dinheiro pra cá, não, atualiza. Era 100, virou 500, era 500, ficou 50. Cancela a lembrancinha, não, bota isso aqui, bota tudo isso aqui. Então, meu Deus, foi tão bom. Amém, amém. Então acho que não teria forma melhor da gente encerrar aqui, né, com esse depoimento de vocês. E aí queria novamente agradecer a presença de vocês. Não poderia ser outro casal que iniciar esse podcast aqui. De fato, vocês foram um case de sucesso e ainda continuam sendo um case de sucesso. Vai vir outras vezes aqui com outros depoimentos em relação ao casamento. Então, eu queria agradecer publicamente novamente a vocês, parabenizar pela disciplina financeira. Temos muito ainda a crescer financeiramente até chegar à liberdade financeira do casal, Isso, fazer o né? dinheiro trabalhar para eles, Bater mas já palma. estão no caminho certo. Então, eu queria agradecer por vocês estarem aqui presentes nesse podcast. A gente que Obrigado. agradece o convite e deixando bem claro, né, que Raul não bloqueia limite de cartão, né, ele não corta cartão, ele não pega o dinheiro e só deposita na conta. Raul, manda aí R$50 para mim. Não, o dinheiro fica na sua conta, isso depende também de você querer fazer acontecer, mas agradecemos o convite, foi muito legal estar aqui, esperamos que esse podcast renda muitas coisas legais, né, para as pessoas, que as pessoas cresçam muito ouvindo e que dê muito sucesso para vocês. E quem quiser seguir você no seu Instagram, para caso esteja grávida, ter uma doula, quando é que acha você? Você pode me seguir no Instagram, Fisionat Santos. Meu Nat é com THI. Então você me segue lá e eu estarei com você na sua gestação, no seu parto, no seu pós-parto, onde quiser, meu filho, onde quiser. E você, Vitor, como é que te encontram lá no Instagram? Olha, se você quiser me encontrar no Instagram, é só colocar lá Vitor G Caldeira. E aí, só mandar uma mensagem lá que a gente conversa. Perfeito. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Se você ficou até o final, agradeço a sua presença. Então vamos aqui finalizando. Quem quiser me seguir lá no Instagram é @RauldinePiauelino. Vou soletrar porque o nome é bem complicado, mas provavelmente vai ter na legenda ali o meu nome escrito. Então, lembrando, amor não paga boleto. Então, esse é o episódio. Se você gostou, encaminhe alguém que vai casar e te encontro no próximo episódio. Tchau, tchau.